Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aulinha de hoje corrigindo, Fazendo a correção dos suplementos leitura que foi lido, que vocês leram durante esse tempo aí, Nesse bimestre, nesse quarto bimestre. O Médico e o Monstro, certo? O nome desse livro, na realidade, é O Romance Estranho. É o caso de Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que foi publicado em Londres e Nova York em 1886. Teve sucesso imediato. No ano seguinte foi adaptado para o teatro. Os séculos 20 e 21 viram surgir várias adaptações para o cinema, para a televisão e até para a dança. No Brasil, o romance ficou conhecido como O Médico e o Monstro. Esse clássico da literatura universal pode ser lido como ficção científica, como narrativa de suspense, além de ser uma investigação sobre as zonas do bem e do mal que compõem a natureza humana. Então vamos dar início à nossa correção, certo? Página 1, primeira pergunta. Vamos ver. Qual é a história da porta de que trata o primeiro capítulo? Essa história da porta aí. Então vamos lá. A porta de um prédio sujo e depredado lembra o Sr. Enfield, uma história relacionada ao homem que mora lá. E esse homem de aspecto desagradável tinha atropelado uma criança de madrugada e fora cercado por vizinhos que exigiam reparação. O Sr. Enfield estava com um grupo que acompanhou o homem até a porta. Depois de algum tempo, no interior do prédio, o homem voltou com um cheque de 100 libras, assinado pelo Dr. Jekyll, médico conhecido. O cheque provou suspeita, mas a assinatura era legítima, o que levou o Sr. Enfield a especular sobre as relações entre o médico e o estranho, Então vamos ver. A porta de um prédio sujo e depredado, lembra o Sr. Enfield uma história relacionada ao homem que mora lá. Esse homem de aspecto desagradável tinha atropelado uma criança de madrugada e fora cercado por vizinhos que exigiam reparação. O Sr. Enfield estava com um grupo que o acompanhou, o homem, até a porta. Depois de algum tempo no interior do prédio, o homem voltou com um cheque de 100 libras assinado pelo Dr. Jekyll, médico conhecido. O cheque provocou suspeita, Como poderia um cheque de um médico tão conhecido parar na mão de um sujeito assim? Mas a assinatura era legítima, o que levou o Dr. Enfield a especular sobre as relações que poderiam haver entre o médico e esse estranho. Vamos ver o número 2. Id é apresentado ao leitor por meio da narrativa de um personagem que testemunhou a agressão praticada por ele e o uso de um cheque assinado pelo Dr. Jekyll. Em sua opinião, que efeitos essa construção da narrativa provoca? Bom, é uma resposta pessoal, mas essa narrativa cria suspense, pois as informações sobre Id e sua relação com o Dr. Jekyll são poucas e misteriosas, Então, com o tempo, a gente vai descobrindo. Na página 2, número 3, que adjetivos são usados para descrever Id? É monstruoso, é frio, desagradável, maldoso ou detestável? As características, ou seja, os adjetivos utilizados para ele são desagradável e detestável. É uma pessoa desagradável e detestável, certo?
Então, são agora o número 4. Por que o advogado Utterson se preocupa com o testamento do senhor, do Dr. Jekyll, né? Porque no testamento o Dr. Jekyll deixa como herança todos os seus bens a Ide, um completo desconhecido, que nunca ninguém ouvira falar, né? Em caso de desaparecimento ou ausência inexplicada por um período superior a 3 meses. Quer dizer, esse dinheiro dele iria todo para esse Ide, sem ser uma pessoa conhecida e que as pessoas nunca ouviram falar em relação ao Dr. Jekyll, né? Então, porque no testamento o Dr. Jekyll deixa como herança todos os seus bens a Ide, um completo desconhecido, e em caso de desaparecimento ou ausência inexplicada, por um período superior a 3 meses. As pessoas tinham que ficar atentas, né? Número 5. No final do capítulo 2, Utterson está ainda mais preocupado com o Dr. Jekyll. Por quê? Porque Utterson, receia que Ide saiba da existência do testamento e queira matar o Dr. Jekyll para receber a herança, né? Número 6. Utterson apresenta ao Dr. Jekyll suas apreensões com relação ao testamento do amigo e ao comportamento de Ide. Assinale a resposta do médico. Jekyll conta a Utterson que se transforma em Ide e lhe pede ajuda. Não, ele não falou nada sobre a sua vida pessoal e o que estava acontecendo com ele, né? Jekyll narra a Utterson a história de Ide e suplica que mantenha segredo. Também não comentou nada. Jekyll pede a Utterson que tome conta de Ide e defenda seus direitos. Isso aí ele comentou com o doutor, né? Aliás, com o advogado, que era o Utterson, né? Jekyll avisa a Utterson que está morrendo e Ide é seu único filho. Nada, ele não tinha filho. Jekyll pede a Utterson que mate Ide antes que o monstro o encontre. Ele não comentou nada com ninguém, entendeu? Ele só pediu a Utterson que tomasse conta de Ide e defendesse seus direitos. Então, Jekyll pede a Utterson que tome conta de Ide e defenda seus direitos. Número 7. Por que Ide passa a ser perseguido pela polícia? Porque Ide matou um político importante, Sr. Danvers Carey, né? Página 3. Para você, que aspectos do capítulo O Caso Carey conferem à narrativa um tom de horror e de mistério? Bom, essa resposta é pessoal, né? Mas vamos lá. O assassinato de Carey é descrito de várias maneiras. O fato de uma criada ter testemunhado, ter visto o crime, justamente quando se sentia em paz com os homens, contribui para aumentar o horror da descrição do assassinato. Ela conhecia Ide, mas não sabemos em que circunstâncias ele visitara o patrão da moça, o que faz pensar em outros possíveis crimes do monstro. Carey é descrito como alguém belo, inocente e bom, ao contrário de Ide, comparado a um gorila, o que intensifica a ideia de que agiu como um animal feroz. O horror aumenta mais quando se lê que os ossos de Carey foram quebrados e seu corpo mutilado. Então, quer dizer, a pessoa, né, que matara o Carey era uma pessoa que estava utilizando de muita agressividade, né? O número 9. Todas as pessoas que conhecem Ide têm dificuldade em descrevê-lo, mas concordam em um ponto a seu respeito. Assinale que ponto é esse. A sensação de que Ide tinha a pele extremamente fria? Não. A impressão de que Ide teria uma deformidade difusa? Sim.
O sentimento de que Ide tinha participado de uma guerra? Não. A impressão de que Ide escondia algo debaixo do casaco? Também não. A sensação de que Ide era muito parecido com o Dr. Jekyll? Então a resposta vai ser a impressão de que Ide teria uma deformidade difusa. Número 10. O que a descrição do laboratório do Dr. Jekyll, no capítulo O Incidente da Carta, sugere sobre o estado mental de Dr. Jekyll? A negligência do Dr. Jekyll, que sempre tomava conta do seu laboratório, estava sempre mexendo e remexendo, tudo sempre organizado. Então a negligência dele para com seu laboratório sugere que ele estava deprimido, pois já não praticava atividades científicas que antes adorava. Número 11. Por que o Utterson desconfia de que a carta de Ide tenha sido forjada pelo Dr. Jekyll? Por dois motivos. Poole, criado de Jekyll, informa a Utterson de que nenhum mensageiro teria entregado a carta. Então, nenhuma carta tinha chegado lá. 2. Guest, amigo de Utterson e especialista em caligrafia, observa que as grafias de Ide e do Dr. Jekyll são idênticas, iguais, apenas se inclinam de modos diferentes, mas uma semelhança imensa. Então, por dois motivos, Poole, criado de Jekyll, informa a Utterson de que nenhum mensageiro teria entregue nenhuma carta lá. Guest, amigo de Utterson e especialista em caligrafia, observa que as caligrafias de Ide e do Dr. Jekyll são idênticas e se inclinam de modos diferentes. Página 4. Número 12. No capítulo O Notável Incidente com o Dr. Laniu, que informação sobre o médico contribui para aumentar o suspense da narrativa. O Dr. Laniu se apresenta em estado muito diferente daquele do começo do livro, quando estava confiante de que as experiências do Dr. Jekyll não eram científicas e não lhe interessavam. Nesse capítulo, a antiga confiança de Lanon desapareceu e ele está prestes a morrer. Essa mudança dramática sugere que ele descobriu algo terrível sobre o Dr. Jekyll que o chocou profundamente. Número 13. No capítulo A Última Noite, há vários acontecimentos que aumentam a atmosfera do horror e do suspense da história. Escolha um deles e comente por que você o considera importante para a construção dessa atmosfera. Bom, a ida de Poole à casa de Utterson, sem a permissão do Dr. Jekyll para pedir ajuda, Outro, o estado de terror dos empregados. Todo mundo já estava agoniado, todo mundo com medo. O final dramático da carta escrita por Jekyll para farmacêuticos. A voz mudada de Jekyll, a dificuldade em arrombar a porta e o encontro do corpo de Ide. Então, isso aí mostra um terror na história, 14. O penúltimo capítulo de Um Médico e um Monstro é narrado em primeira pessoa por um dos personagens, o Dr. Laniu. Na sua opinião, que efeitos essa mudança de narrador provoca, A narrativa em primeira pessoa permite aos leitores se identificarem com Lannion, colocarem-se em seu lugar e sentirem ainda mais horror ao ler seu testemunho da transformação do amigo em um monstro. Então a narrativa
ela fica mais emocionante. A narrativa em primeira pessoa permite aos leitores se identificarem com Lannion, colocarem-se em seu lugar e sentirem ainda mais horror ao ler seu testemunho de transformação do amigo em um monstro. 15. Qual a importância do último capítulo em que Dr. Jekyll conta sua versão dos fatos, se o mistério já tinha sido desvendado? Bom, Id não era o oposto de Jekyll, mas uma parte dele. O monstro era ele mesmo. O modo como Jekyll diminui a sua importância dos crimes de Id, né? Sua afirmação de que sentia prazer quando estava na pele de Id. A autopiedade com que Jekyll descreve os crimes que cometeu e que lhe deram prazer, né? Aumenta o horror da história, certo? Então, Id não era o oposto de Jekyll, mas uma parte dele, na realidade, né? Ele, a parte Id dele, era a parte tenebrosa, né? Comparada ao ser humano. Nós temos o lado positivo e o lado negativo. No caso aí, o Dr. Jekyll, né? Tinha o lado positivo e acabou o quê? Com as suas experiências, né? Participando do lado negativo que existe dentro de nós. E foi provado que ele sentia prazer de estar na pele de Id. Então, Id não foi ninguém criado na realidade. Era a parte que já existia do Dr. Jekyll dentro dele, ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa correção do suplemento de leitura. Peço a vocês que façam a correção com cuidado para não deixarem erros. Estudem, tá? E fica aqui o meu bom dia para vocês e um beijo. Tchau.